Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Maurício. Eu queria estar deixando uma palavra para este dia, neste domingo. Palavra da qual se encontra em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Já peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo este devocional. Eu queria estar lendo essa palavra e dando uma explicação e uma conclusão. Em seguida, eu queria estar fazendo uma oração para abençoar a sua vida espiritual. Vou ler aqui Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado ou guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então aqui, irmãos, podemos ver que após o batismo de Jesus no Jordão, da qual ele foi batizado por João Batista, Jesus foi enviado ao deserto, levado ao deserto pelo Espírito Santo. Mas aqui vemos que por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? A palavra já vai dizer: para ser tentado pelo diabo. Então havia um propósito nisso. E aqui podemos ver que Jesus foi tentado em 3 áreas das quais o ser humano é tentado diariamente, 24 horas do dia. Primeiro, o diabo tenta a Jesus duvidar da providência de Deus. Então, o diabo pede que ele transforme a pedra em pão. Aí Jesus responde, rebate com: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Aí o diabo, segundo, tenta Jesus a confiar demais na providência de Deus, ou seja, presunção. O diabo atiça ele a se atirar do templo, do pináculo do templo, que está escrito: aos seus anjos dará ordem para que te guarde. Aí Jesus também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo tenta ele com as coisas, com a glória desse mundo. Ele tenta com ambição e amor ao poder. Então o diabo mostra os reinos do mundo e a glória deles, e disse que daria, se prostrado, adorares o diabo. Então Jesus rebateu com a palavra: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então aqui ele fala que só podemos adorar a Deus, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então o diabo se retira, porque Jesus manda ele se retirar. Então, ao final dessa tentação, ele foi tentado 40 dias
onde quando ele teve fome, o diabo tentou ele nessas áreas. E ao final da tentação, quando Jesus venceu com a palavra, a palavra vai dizer que o diabo saiu e vieram anjos e o serviram. Então aqui o Espírito Santo o guiou até ali. O guiou por todos esses 40 dias, o Espírito Santo estava com ele. E os anjos o ajudaram. E o diabo queria desviar da sua missão. Então aqui já vemos por que o diabo queria, qual era a tática, o que o diabo queria com isso tudo, com essa tentação. Parar Jesus, desviá-lo da sua missão, a qual Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para trazer salvação para todos nós. Então, quando um crente, quando uma pessoa é batizado, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e é batizado, muitas das vezes a gente pensa que não vai ter luta, não vai ter problema, as coisas vão melhorar. Mas aí é que o diabo vai tentar, porque ele quer desviar-nos da missão, da qual Jesus passa a habitar em nós, e ele quer nos afastar de Deus. Então Satanás tenta enganar, mentira, ele é o pai da mentira, pai do engano, ele tenta nos enganar e usa a própria palavra para nos enganar e também as nossas falhas. Por isso temos que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo e preparado para lutar contra o diabo e a tentação. Então fica aqui essa palavra. Esteja preparado, cheio da palavra. Temos que ser conhecedor da palavra e estar preparado, cheio do Espírito Santo, para lutar contra as forças das trevas. Então, queria estar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, da qual nos diz que devemos estar cheios do Espírito Santo e cheios da palavra para lutar contra as forças do mal, porque o diabo nos tentará usando nossas falhas, a própria palavra contra nós, como fez com Jesus. Mas devemos estar preparados, cheios do Espírito Santo e em oração, e porque o Espírito Santo e os anjos vão nos servir e Deus vai nos guardar em meio a isso tudo. Porque lá no Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco. Então Ele nos guarda. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra e por tudo que o Senhor tem feito, pela sua providência. Abençoe nossos lares, nossas famílias, perdoe nossas falhas, que são muitos, nossos pecados e transgressões. Abençoa, Senhor, o povo santo, o povo de Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos abençoe. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.